Bom, pessoal, vocês têm algumas possibilidades aí de mandar mensagem para a gente. Vocês podem mandar tanto mensagem através da página do Masterclass, ou vocês podem mandar mensagem pelo YouTube. Então, quem conseguir mandar aí pelo chat, escreve aí, por exemplo, fala quem é que está assistindo, de que cidade, qual tipo de fotografia que você trabalha, porque eu não sei se é o mesmo pessoal que esteve presente nas primeiras aulas, que aí a gente pode conversar um pouco antes de começar aqui o conteúdo. Hoje a gente vai dar continuidade nessa série de três aulas do workshop, e o foco hoje vai ser sobre marketing e construção da identidade visual. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também escrever, porque a gente vai ter alguns espaços para a gente poder conversar e eu poder ajudar vocês aí no que eu puder, tá bom? Olá, Mitier, tudo bem? Que bom ter você de volta. Ô, Mitier, deixa eu te fazer uma pergunta. Com esses conteúdos que a gente passou, o que você gostou mais? Da primeira aula ou da segunda? Já teve alguma coisa que a gente passou aqui que já fez alguma mudança na sua forma de fotografar ou na forma com que você olha os eventos? Tá bom, então vamos começar. Então a gente hoje vai falar basicamente sobre marketing e sobre construção da sua imagem, né, como fotógrafo. Eu vou citar os exemplos que eu utilizei e os métodos que eu estudei para que a gente conseguisse desenvolver aí tanto o nosso logo, como o nosso nome e até a estratégia que a gente utiliza para alcançar os nossos clientes, tá? Então, por exemplo, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo, que a gente recebeu mensagem, o pessoal disse que algumas pessoas estavam iniciando na fotografia e outros já eram fotógrafos, mas que queriam, de certa forma, tentar dar um upgrade assim, no portfólio ou mesmo nas técnicas fotográficas. Então o que acontece? Quando eu comecei com a nossa empresa, a primeira coisa que eu defini foi o nome que a gente utilizou. E esse nome nós utilizamos basicamente porque a gente acreditava que esse nome ele vinha alinhado com o nosso objetivo. Então, para você ter uma ideia, em uma das feiras de casamento que a gente fez aqui em Montreal, teve um cliente que disse que ele fechou com a gente porque o nome chamou muito a atenção dele. Porque como a gente estava utilizando o Moment Art, e para ele o momento era a coisa assim que ele mais queria ver refletida na fotografia. Então ele achou que a escolha do nome, ele de certa forma atraiu bastante a atenção dele, tá? E o art a gente utilizou com as cores do RGBT justamente para que a gente pudesse ter essa conexão com a parte gráfica, né? Então a foto ela é composta pelas cores, né, do RGBT, que é o vermelho, azul e o verde. Então a gente utilizou isso no nosso logo no começo, quando a gente desenvolveu. Então, por exemplo, até o tipo de fonte que a gente utilizou, ele era importante para definir qual que era o nicho do mercado que a gente ia atacar. Então, por exemplo, uma coisa que vocês precisam definir antes de você começar a sua estratégia de marketing é qual tipo de cliente que você quer encontrar. A gente tem diversos tipos de cliente no mercado e isso funciona para fotografia de casamento, para fotografia de aniversários, eventos de um modo geral, fotografia de comida, fotografia de arquitetura, basicamente todos os tipos de fotografia que você for trabalhar, você vai ter que escolher um tipo de identidade visual que vai facilitar para que você encontre o seu cliente. Então, só fazendo uma revisão rápida do que a gente falou nos 2 primeiros dias, tá? Então, no primeiro dia, nós conversamos sobre a fotografia documental, a importância da fotografia documental e como o conhecimento dessa fotografia transformou a nossa forma de fotografar e como isso fez com que a gente conseguisse encontrar mais clientes e se destacar dentro do mercado, que já vinha muito com aquele estilo de fotografia clássico e que está cheio de fotógrafo fazendo, certo? No segundo dia de aula, a gente teve uma aula mais técnica. Foi uma aula que eu falei sobre a foto perfeita e os 3 elementos que compõem essa foto perfeita. Então a gente falou sobre luz, né?
composição e sobre como capturar o momento e qual a importância do momento na imagem, como que a gente faz e qual a fórmula que a gente utiliza para colocar esses 3 elementos dentro da nossa imagem. Quando nós idealizamos esse workshop, a ideia é que a gente fizesse 3 aulas e o nosso principal objetivo era que a gente conseguisse divulgar o nosso trabalho e ao mesmo tempo compartilhar informações que a gente levou aí anos para a gente conseguir. Então, por exemplo, as coisas que eu vou falar sobre marketing hoje para vocês é o acúmulo de 6 anos de trabalho, de como a gente faz para conseguir os nossos clientes. E assim, apesar de ser bastante coisa, apesar de ter bastante trabalho, eu tenho certeza que se vocês tiverem empenho para vocês colocarem isso no trabalho de vocês, vocês vão conseguir o objetivo de vocês, tá? Então, por exemplo, eu sei que algumas pessoas têm outros trabalhos. Quando eu comecei na fotografia de casamento e na fotografia de família como um todo, eu tinha um outro trabalho. Eu era designer numa empresa e eu continuei trabalhando nessa empresa durante 1 ano, que foi o tempo que eu levei para estruturar a nossa empresa. Então, basicamente, o que eu fiz? Nós criamos o nosso site na internet, né? Porque eu acho que o site é uma ferramenta fundamental para que você consiga ter o seu portfólio online. Então, e o seu site ele tem que ter uma cara assim bem convidativa, ele tem que ter fácil acesso, o cliente tem que encontrar as informações que ele precisa para entrar em contato com você e, obviamente, ele tem que encontrar o seu portfólio. Então, na sua página de apresentação, você tem que ter as melhores fotos que você já tirou. Se você ainda está trabalhando na construção desse do seu portfólio, você vai aos poucos colocando essas imagens, você vai testando, você posta imagens nas suas redes sociais, você vê qual que é o tipo de reação que as pessoas vão ter com essas imagens. E eu sei que é complicado no começo, porque quando você está começando na fotografia ou quando você está fazendo um trabalho, mas você ainda não está seguro com relação à qualidade do seu trabalho, o que eu aconselho a todo mundo é: faça trabalhos com amigos, com parentes, convide alguma pessoa que você goste, que você acha que tem um perfil legal, que vai ser o tipo de cliente que você quer ter, para que você faça um ensaio fotográfico deles. E aí, esse ensaio você pode não cobrar ou você pode cobrar uma taxa simbólica, simplesmente para que você consiga construir o seu portfólio. Porque o portfólio, ele é peça fundamental na divulgação do seu trabalho. Então, para você hoje poder realizar um marketing efetivo, para as pessoas poderem comprar o seu produto, você precisa primeiramente apresentar um produto de qualidade. Então, acho que com as dicas que eu dei aqui, nesses primeiros dias, você já consegue ter uma base para você realizar um ensaio ou mesmo fotografar um casamento, sendo um segundo fotógrafo ou até mesmo um assistente de algum fotógrafo, para que você já tenha algumas fotos ali para você construir o seu portfólio. Então, por exemplo, eu acredito que o site ele é o fator, ele é um fator fundamental para que você tenha uma identidade na web. Porém, hoje a gente conhece vários exemplos de pessoas que utilizam apenas a página do Facebook e a página do Instagram, tá? E por que que isso acontece? Porque quando nós começamos na fotografia, ali por volta de 2012, tudo era muito diferente. Já existia redes sociais, mas a coisa não era como é hoje, não tinha essa dimensão que nós temos hoje, tá? Então, por exemplo, naquela época, como que a gente conseguiu criar o nosso portfólio de clientes, né? Como que a gente conseguiu essa cartela de clientes, na verdade? Nós utilizamos várias estratégias. Então, por exemplo, nós criamos um site na internet e nós fizemos algumas propagandas usando o Google AdSense. Então, o Google ele tem uma ferramenta em que você consegue criar lá algumas campanhas e você paga e ele vai mostrar a sua página quando as pessoas fizerem buscas. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro e você quer aparecer como fotografia de casamento no Rio de Janeiro, você consegue trabalhar esses termos na construção do seu site e você vai pagar a propaganda no Google para que as pessoas que estejam buscando por esse termo encontrem o seu site. O problema é que a concorrência é muito alta. Se você não souber como trabalhar essas campanhas, você não vai conseguir aparecer. Então, nesse caso, você tem duas opções. Você pode ou contratar uma empresa, se você tiver o budget para construir essa campanha em cima do seu nome, ou você mesmo
pode estudar e fazer por você mesmo, tá? Então, por exemplo, todas essas campanhas que nós criamos foram frutos de estudos que eu fiz e que eu consegui realizar. Agora, em 2012, as redes sociais ainda não tinham essa representação tão grande dentro do marketing quanto tem hoje. Naquela época, o que nós fazíamos? Nós sempre participamos de feiras de casamento, tá? Então tem feiras de casamento na sua cidade? Vá até a feira, visite, converse com outros fotógrafos, veja qual que é o perfil do pessoal dessa feira, veja se tem outros fotógrafos que vão apresentar um trabalho como o trabalho que você vai apresentar. Porque o grande diferencial que nós tivemos nessas feiras foi justamente apresentar um trabalho documental. Então você vê, como que a gente faz para divulgar? Então basicamente você vai trabalhar na construção do seu portfólio. O seu portfólio você vai construir com um site na internet. Você tem a opção de pagar uma empresa para construir um site para você, ou você pode criar um site mais simples. Você pode utilizar uma plataforma como o WordPress ou o Blogspot, que são plataformas gratuitas, e você pode criar o seu site utilizando algum template gratuito que eles têm lá, tá? Então hoje você consegue criar um site aí em aproximadamente 1-2 horas. Básico, mas você já vai ter alguma coisa. Página do Facebook, página do Instagram é super fácil de criar, tá? Tem tutorial no YouTube, você pode procurar. Você cria suas páginas e você começa a alimentar as suas páginas. E claro, você tem que saber explorar o networking que você já possui. Então, por exemplo, quantos amigos você tem no Facebook? Quantos amigos você tem no Instagram? Todos esses seus amigos são clientes em potenciais. Todos os seus amigos, eles vão precisar um dia de, por exemplo, eles podem precisar, na verdade, de um fotógrafo de família para fotografar a família deles, os momentos que eles vão passar com as crianças, ou mesmo fazer alguns retratos com a família. Então, por exemplo, eles vão fazer lá uma festa de aniversário para a avó. Poxa, um presente legal para você dar para sua avó seria uma sessão de fotos. Então, o que você faz? Você pode criar uma campanha e publicar isso na tua página do Facebook, pedir para os seus amigos compartilharem, pedir para o pessoal curtir a sua postagem. Você pode começar a criar um conteúdo para que as pessoas percebam que você está fazendo fotografia e que você pode trabalhar para eles. E dentro desse networking, você pode oferecer fotografia de casamento, fotografia de eventos. Então, todo mundo, né, algumas pessoas trabalham em empresas, as empresas sempre fazem eventos. Se você conhece alguém que é fotógrafo de evento, você pode indicar essa pessoa. Então, por exemplo, se hoje você tem lá 300, 400 pessoas no seu Facebook, essas pessoas, elas servem como instrumento para que você possa divulgar o seu trabalho. Então é por isso que é importante que você mantenha uma atuação nas redes sociais. Então quando você for fazer um trabalho, posta uma foto, mostra que você está trabalhando, mostra o que você está fazendo. Depois que você fotografou, publica lá umas 2, 3 fotos, conta um pouco da sua história, né? Quanto mais você conseguir se relacionar com os seus contatos, maior é a chance desses contatos compartilharem o teu conteúdo e que outras pessoas próximas percebam que você é um fotógrafo, que você pode fazer o trabalho para eles, tá? Então essa é uma das formas. Agora, é claro que hoje em dia com as redes sociais é possível você criar campanhas específicas que você encontre as pessoas que estão procurando pelo seu serviço. Então se você é um fotógrafo que faz batizado, hoje em dia, com uma campanha do Facebook, você consegue procurar e mostrar o seu produto para aquelas pessoas que estão procurando fotógrafo de batizado. Claro que existem vários outros fotógrafos fazendo isso ao mesmo tempo, mas você consegue estruturar, por exemplo, através de localização. Você pode fazer uma divulgação num raio de alguns quilômetros ao redor da sua casa. Você pode fazer essa divulgação para as pessoas que já curtiram a sua página no próprio Facebook. Então, por exemplo, quando hoje você convida alguém para curtir a página do seu trabalho, você está convidando a pessoa para visitar a sua empresa, tá? Essas pessoas, elas vão ter um valor muito grande. A pessoa que deu like na sua página, ela é um cliente em potencial. Então você precisa aprender a utilizar esse networking que você tem, que é um networking que você não precisa pagar, são pessoas que já estão lá. E claro, existe uma forma de você criar essas campanhas de uma forma muito mais complexa, né, utilizando vídeos, utilizando chamadas, mas isso é um material que a gente vai utilizar numa outra hora, porque é uma coisa mais específica.
Então hoje, o meu objetivo é mostrar para vocês basicamente quais são as formas e quais são as ferramentas que você tem hoje na sua mão para a construção tanto da sua imagem, né, para que você tenha aí um logotipo que represente a sua personalidade, um logotipo que vá demonstrar o público que você quer atuar. Então, por exemplo, não adianta eu falar para vocês assim, olha, pegue e cria teu logotipo no formato do fotógrafo X, porque ele é um fotógrafo que atende a classe média alta. Mas essa não é a realidade do teu bairro, por exemplo, não é a realidade da tua cidade. Então, você também tem que ter essa noção de qual que é a sua realidade, né? Então, por exemplo, quando nós começamos a fotografar, quando a gente começou a fazer os casamentos, as fotos de família, o nosso primeiro foco era atender aquele networking que a gente tinha mais próximo, que era o quê? Os nossos amigos, a comunidade brasileira aqui de Montreal, certo? A cidade aqui, o bairro que a gente mora. Então, por exemplo, se hoje você vai começar um trabalho com marketing, você tem que visualizar aquilo que está mais próximo de você. Até porque você consegue atrair essas pessoas e você vai conseguir capitalizar, você vai conseguir atrair esses que a gente chama de leads, para que você, no momento em que eles estejam precisando desse serviço, eles tenham você lá disponível, entendeu? E com o tempo, ou mesmo se você já tem uma condição financeira, você já pode, por exemplo, pagar uma equipe para desenvolver o marketing para você, melhor ainda, porque aí você utiliza já o portfólio que você tem, utiliza o teu site para você ter um alcance muito maior. E hoje em dia está nas redes sociais. Hoje em dia não se faz, por exemplo, mais grandes anúncios em outdoor ou, por exemplo, em revistas, né? As revistas estão cada vez mais perdendo os anunciantes, porque as pessoas hoje não estão mais comprando revista. Hoje está tudo no celular, né? Você está aqui, então, por exemplo, você está assistindo televisão, de repente começa a passar uma propaganda, certo? O que você faz? Você pega o celular e vai ver suas mensagens. Você vai entrar no WhatsApp para se conectar com seus amigos, você vai entrar no Facebook para ver o que está acontecendo, né? O que a sua irmã postou, o que seu irmão, o que seu melhor amigo, enfim, aquele famoso que você gosta. Então o que acontece? Se você consegue hoje criar uma campanha comercial através de um vídeo, através de um slide, e isso vai aparecer aqui no celular durante ali, por exemplo, comigo acontece sempre, eu estou aqui mexendo no meu Instagram, vendo os stories, né, que hoje em dia tipo, todo mundo que gosta do Instagram acompanha os stories do Instagram, de repente entra uma publicidade. Quando essa publicidade é bem feita, você para e presta atenção. E o cara, você às vezes tem ali tipo 10 segundos para você atrair a atenção do seu cliente. E muitas vezes alguns anúncios eles não têm esse poder. Você vê que a chamada, a headline que eles utilizam não é forte o suficiente para fazer com que você se interesse por aquele produto. Agora, a partir do momento em que você consegue realizar uma campanha boa, que você consegue passar a informação que você gostaria que o seu cliente comprasse, é quase certo que ele vai clicar e que ele vai comprar. Então, esse trabalho do marketing é um trabalho bem profundo. Por exemplo, a gente está fazendo esse trabalho junto com uma empresa de marketing e o Elton, que é o especialista, ele está desenvolvendo todas essas campanhas que a gente tem feito para poder alcançar aí os nossos objetivos. Então a gente vai começar uma campanha agora visando o mercado brasileiro, para a gente conseguir atrair os nossos clientes, para os nossos futuros noivos. Então a gente já está pensando aí como que a gente vai fazer isso, qual que vai ser o formato do vídeo, onde e como a gente vai filmar, quais são as fotos que a gente vai utilizar para atrair esses clientes. Então isso é todo um trabalho que é pensado para que a gente consiga aparecer para aquelas pessoas que estão procurando fotógrafos de casamento e para que eles consigam entender que o que a gente está vendendo é justamente o registro do casamento mais puxado para uma parte emotiva. A gente não tem essa pretensão de, por exemplo, fotografar um casamento e entregar fotos como se fosse um editorial de moda, que é o que eu vejo na maioria dos fotógrafos de casamento que eu vejo no Brasil. Então, por exemplo, hoje quando eu vejo os fotógrafos que têm bastante alcance, quando eu vejo as fotos que eles compartilham,
parece que é um editorial de moda. E na maioria dos casos é um editorial de moda. Porque muitas pessoas, elas compram por causa disso. Elas vão olhar lá, tem um casal bonito na imagem, a foto está bem exposta, tem uma paisagem bonita no fundo, tem montanhas, tem isso, tem aquilo. Mas essa não é a realidade, às vezes, da sua cidade. Não é a realidade das pessoas com quem você vai trabalhar. Então, com quem que você vai trabalhar? Utiliza o teu público e cria um portfólio baseado no teu público. Então, por exemplo, o meu público, o público que a gente busca no Cura Lima, no Momento Arte, são pessoas reais. São pessoas que se amam, pessoas que vão casar e que eles têm ali uma família, convidados, e que eles querem capturar a natureza desse evento. Eles querem capturar o que está acontecendo no evento. Então, a gente não está preocupado em levar um softbox gigante para fazer a foto da noiva com uma luz tipo perfeita e que ela pareça uma modelo da revista Caras, por exemplo. Não, o nosso objetivo é fotografar o dia do casamento da forma mais natural e com que a gente consiga capturar a emoção. Então, esse é o nosso foco. E isso tem dado muito certo na construção da nossa cartela de clientes. A gente tem tido muito sucesso, por exemplo, nas feiras de casamento, nas propagandas que a gente faz através do Google ou do Facebook. Eu recebo contatos, por exemplo, e-mail de clientes que dizem: Anderson, encontrei o perfil de vocês lá na WPJA, porque eu estava procurando por fotógrafos que tivessem um approach de fotojornalismo. E aí eu vi lá no catálogo lá deles, tinha 4 fotógrafos em Montreal, o que eu mais gostei foi você, entendeu? Então, para você ver, quando você começa a fotografar e você consegue captar essas imagens com qualidade, e essas imagens acabam refletindo e as pessoas começam a gostar dessas imagens, e você começa a participar, por exemplo, dessas competições e você ganha um prêmio, isso é ótimo para o teu marketing, porque isso vai diferenciar o teu produto dos outros fotógrafos. Então, por exemplo, qual que é o diferencial que hoje você vai ter com relação ao teu concorrente? Pode ser que seja um prêmio que você ganhou dentro de uma associação, entendeu? E isso, para alguns clientes, vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, essa é uma estratégia que você também pode buscar. Quando eu trabalho como segundo fotógrafo para amigos aqui de Montreal, quando eu tenho datas disponíveis e o pessoal está precisando e eles me chamam, eu vou muitas vezes com o objetivo de construir uma imagem para que depois eu possa participar de uma competição e vir a ganhar um prêmio, por exemplo. Porque eu sei que eu posso utilizar esse prêmio em prol do meu marketing. Então você vê, são vários elementos que você vai ter que colocar para construir a identidade visual e o marketing da sua empresa. Deixa eu só fazer uma pausa para beber água. Tem uma mensagem aqui da Eliane Andrade, falando que ela é fotógrafa de Brasília e segunda aula que ela assiste. Seja bem-vinda. A Mitie disse que ela está gostando bastante do conteúdo. Mitie, muito obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, eu agradeço a presença de todos vocês aí que estão tendo paciência de me aturar. Na verdade, assim, eu já tinha um tempo que eu estava elaborando um workshop para que eu pudesse compartilhar o que eu aprendi aqui na América do Norte, né? Porque o tipo de fotografia que a gente faz aqui é um pouco diferente do que o pessoal faz no Brasil, né? E eu tive alguns pedidos de workshop, só que toda vez que a gente viaja para o Brasil, a gente vai a passeio e a gente acaba tendo pouco tempo para elaborar. Como a gente está voltando agora, a gente vai ter a possibilidade de criar workshops presenciais. E isso vai acontecer. Então a gente já está prevendo aí algumas turmas de workshop em algumas cidades do Brasil a partir de 2019. Agora, essa vontade de criar esse workshop online, para mim, eu que consumo muito workshop online, ela foi uma ideia porque permite que você aprenda na sua casa e no seu tempo. Então, por exemplo, quando você tem diversas aulas que você pode acessar, revisitar, que você pode estudar com mais tempo, né? Porque quando você vai num workshop presencial, você absorve aquilo do dia. Quando você tem uma aula online, você pode ir e voltar várias vezes, porque eu sei que às vezes a gente acaba falando tanta coisa que é difícil absorver de uma vez só. Então, eu estava pensando já num modelo de workshop
que a gente pudesse falar de uma maneira mais abrangente. E essa ideia de começar divulgando essas 3 primeiras aulas, a gente fez para que a gente pudesse receber um número de pessoas que pudessem estar interessadas em fazer esse curso com a gente. Então, por exemplo, nós agora, como essa é a última aula, e a gente está finalizando a aula 3, dessas 3 aulas que a gente divulgou, a gente vai criar uma fase 2, a gente vai dar uma continuidade do curso. Então, o que vai acontecer? Eu estruturei um curso que tem um total de 9 aulas, e essas 9 aulas a gente vai gravar e a gente vai disponibilizar numa plataforma, e aí quem tiver interesse em participar do curso vai poder fazer inscrição e comprar o curso e fazer parte. Então, por exemplo, essas 3 primeiras aulas que a gente deu, né, que a gente está concluindo com o dia de hoje, a gente já passou muita informação. Então, falei sobre a fotografia documental, falei sobre como construir a foto perfeita, e hoje eu estou dando essas dicas de marketing que vão te ajudar aí, principalmente quem está iniciando a construir o site, a trabalhar as redes sociais. Ainda vou falar mais coisas ainda, outras dicas para rede social, mas eu vou fazer só esse parênteses aqui, só para deixar claro o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, por exemplo, essas aulas que a gente vai começar a produzir a partir da semana que vem, quem tiver interesse em participar, a gente vai falar. Na aula 4, a gente vai falar sobre equipamentos, tá? Então a gente vai passar todos os equipamentos que a gente utiliza. Eu vou fazer uma aula explicando por que eu utilizo esses equipamentos, o que essa lente me dá, por que eu utilizo uma 35mm prime ao invés de uma 24-70, por que eu utilizo uma 85 ao invés de uma 70-200, tá? Como que eu uso o flash fora da câmera, quais são os disparadores que eu uso. Vou mostrar tudo o que a gente faz da parte de equipamento. E ainda vou falar para vocês qual é o equipamento básico que eu acho que vocês precisam ter para fotografar um casamento. Então, por exemplo, eu vejo muita gente preocupada quando está começando na fotografia em comprar câmera. Ah, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso de uma lente melhor. Não, você precisa de uma câmera que tenha uma boa qualidade de imagem e você precisa de uma lente só. Você não precisa mais do que isso. Você hoje com uma 50mm ou com uma 35, você faz qualquer evento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso daí. Então, nessa aula 4 a gente vai falar sobre equipamentos. Na aula 5, eu vou passar todas as fotos de um casamento que a gente faz. Vou mostrar para vocês o passo a passo, desde a chegada na casa dos noivos até a última foto que a gente tira na pista. Vou narrar todo o casamento, vou mostrar por que a gente se posiciona assim, por que a gente se posiciona assado, por que eu utilizo o flash fora da câmera, por que eu coloquei o flash da minha câmera dentro da igreja. Então vou mostrar para vocês o que é a iluminação natural dentro da igreja, o que é a iluminação com o flash para você, por exemplo, acontece muito, eu vejo muito na fotografia de alguns fotógrafos, o cara fotografando com luz natural da igreja, e quando você olha a foto da noiva do noivo, eles estão cheios de sombra na cara, ou tem alguma luz que, tipo, sabe, você não precisa disso. Você consegue preencher essa luz com um flash externo sem que você mate aquela imagem, sem que você mande uma imagem com flash lavado e que fica uma diferença. Então, vou mostrar isso para vocês também nessa aula 5. Na aula 6, a gente vai fazer a seleção de fotos. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente seleciona as fotos. A gente fez lá 7.000 fotos no casamento. Como que a gente chega ao número de 1.000 fotos? Dessas 1.000 fotos, como é que a gente chega nas 150, 200 fotos que a gente vai construir o slideshow? Porque o slideshow que a gente cria depois dos casamentos é o que a gente faz o storytelling. Eu vou mostrar para vocês depois alguns slides que a gente fez de casamento e vocês vão poder ver a força que isso tem. Então hoje os nossos slides, eles têm muito mais força do que os álbuns, tá? Porque o álbum, a pessoa ela compra e ela tem na casa dela. Ela tem lá um meio físico de olhar as fotos. Ela consegue colocar ali 50, 60 fotos e ela mostra para quem ela convida. O slideshow você vai utilizar nas suas redes sociais. Você vai poder mostrar para todo mundo o que você quiser e eles vão ver as melhores fotos daquele dia. Tá? Então, os meus clientes, quando eles entram no nosso site, tanto no Momento Arte quanto no Cura Lima, que eles veem o slideshow, tem cliente que já me disse que chorou vendo, porque a gente constrói toda a narrativa do dia,
com as melhores fotos. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente cria esse slideshow. Sincronismo das passagens das fotos com a música, como escolher a música, que tipo de música que você pode escolher para você colocar no seu slide, que o Facebook não vai censurar e que o YouTube não vai censurar, tá? Então isso daí a gente vai fazer na aula 6. Na aula 7, eu vou ensinar edição de imagem. Então eu vou fazer uma aula completa, mais de 1 hora, editando as fotos desse evento, que vai ser o casamento. E aí o que eu vou mostrar para vocês? A edição no Lightroom, como que a gente faz para editar essas imagens? Quanto tempo a gente gasta para editar essas imagens? Então eu vou ensinar vocês a construir um preset, eu vou disponibilizar o preset no final, mas eu falo sobre isso depois. Então assim, a gente utiliza alguns presets, porque para você editar 1000 imagens, se você for passar uma por uma, você vai levar uma eternidade. Então a gente seleciona o número de fotos, a gente trabalha a iluminação daqueles pontos, vou mostrar para vocês como que a gente faz essa edição e vou mostrar como que a gente faz a edição avançada no Photoshop. Essas 150, 200 fotos que a gente edita com um pouco mais de qualidade para a gente construir slide, vou mostrar para vocês como que a gente faz. Vai ser na aula 7. Na aula 8, eu vou ensinar para vocês um ensaio fotográfico. Como que a gente faz o ensaio afetivo, como que a gente constrói as imagens criativas, como que a gente extrai a naturalidade de dentro de cada cliente. Então a gente vai filmar todo o processo, eu vou fotografar, vou mostrar para vocês como que eu encontro a composição. Então, por exemplo, esse casal que a gente vai fotografar, a gente vai fazer no Jardim Botânico de Montreal, que é um lugar maravilhoso. Então eu vou levar eles até lá, a gente vai filmar todo o processo e essa aula, que também vai ter aproximadamente aí umas 40 minutos a 1 hora, você vai ver todo o processo que eu utilizo para fazer essa direção. Então, a gente não vai fazer aquelas imagens posadas, olhando, a gente vai fazer fotos que vão ter emoção, que vão ter criatividade e tudo que eu conhecer de técnica para ensaio eu vou mostrar para vocês nessa aula. E por último, a gente vai ter uma aula, que vai ser a aula 9, que vai ser uma aula falando sobre o marketing, mas aí voltado para essas campanhas, tá? E essa aula quem vai dar é o Elton, porque o Elton ele é o especialista. Então também vai ter uma aula com ele, onde ele vai mostrar para vocês quais as técnicas que vocês podem utilizar para conseguir alcançar os seus clientes nas redes sociais. Então, no Facebook e no Instagram. Porque hoje, quase 100% dos clientes que muitos fotógrafos conseguem vem através das redes sociais, tá? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui. Tem alguma coisa, Kelly? Tem uma. Tá. Mentita perguntando se a aula 4 vai ser gratuita. A aula 4 vai ser gratuita também, que é essa aula dos equipamentos, tá? Então a gente vai disponibilizar, a gente vai colocar, só que ela vai ser uma aula gravada, então vocês vão poder acessar. A gente não sabe ainda que dia que ela vai chegar aí para vocês, mas a gente vai informar vocês. Quem está inscrito vai receber. Outra coisa importante, junto com essas aulas, que vão estar dentro do pacote fechado das aulas, eu vou disponibilizar os presets de edição que eu utilizo, então eu vou mandar para vocês os presets, e também a gente vai criar um grupo secreto no Facebook que vai servir como coaching. Então, por exemplo, vocês vão poder mandar imagens para mim e eu vou fazer crítica dessas imagens. Eu vou guiando vocês e vou mostrando as principais dúvidas que vocês tiverem, vocês podem endereçar diretamente a mim, que vocês vão ter acesso e a gente vai poder fazer toda essa formação juntos. Entendeu? O que mais? Eu acho que é basicamente isso. A gente vai preparar um material ainda falando como que vai ser a aula e qual que vai ser o preço. Não precisa se preocupar porque vai ser bem acessível, tá? A gente vai fazer um conteúdo bem acessível porque nosso objetivo mesmo é ter um grande alcance. A gente quer divulgar bastante, a gente quer que o pessoal possa evoluir na fotografia de casamento e na fotografia de eventos como um todo, né? Porque o casamento, ele é um evento onde a gente trabalha diversos tipos de fotografia. Então, durante o casamento você faz foto de arquitetura, você faz porta-retrato, fotojornalismo, fotografa criança, fotografa detalhe, fotografa comida, tá? Mas de tudo que a gente vai falar aqui, você vai ter uma base para você fazer qualquer tipo de trabalho.
Se você for fazer fotografia de comida, você entendendo como funciona o processo, os equipamentos, você vai conseguir ser capaz de realizar a fotografia de comida, tá? Então, só para voltar para o conteúdo aqui, eu queria dar mais uma dica de marketing para vocês. Uma dica que vocês podem fazer para conseguir bastante compartilhamento no Facebook, tá? Então, por exemplo, você pode criar um sorteio. Então, você precisa fazer, por exemplo, você quer vender ensaio, certo? Então, você vai na sua página do Facebook, você cria lá uma campanha. Você vai dar um ensaio, ou gratuito, ou você vai dar um ensaio com 50% de desconto, para aqueles que comentarem no post uma frase ou alguma palavra que tem a ver com, enfim, com algum tema que você pode definir, e pedir que essas pessoas coloquem o nome de outros 3 amigos, né? Porque o que acontece? Se os seus amigos começarem a aderir, né, você pode, por exemplo, fazer um sorteio gratuito, você pode sortear um ensaio. Então você pega lá e anuncia, ó, pessoal, estou fazendo um ensaio aqui, eu vou sortear no dia 30 aqui no final do mês. Então, para participar, o que você precisa fazer? Você precisa compartilhar minha página e você precisa, nos comentários, fazer um tag em 3 amigos. Quanto mais gente você tagar e quanto mais você comentar, maior vai ser a sua chance. E aí você define um meio, por exemplo, de sorteio, e você faz o sorteio daquele ensaio. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, quando você pede para o pessoal tagar outras pessoas que não te conhecem vão ficar conhecendo, né, sobre o seu trabalho de fotografia. Então, essas pessoas elas vão curtir a sua página. Então você está criando uma lista de leads, né, uma lista de possíveis clientes, para que quando você fizer uma nova propaganda, quando você, por exemplo, anunciar um ensaio com 20% de desconto, essas pessoas possam ver. E além disso, você vai premiar uma pessoa e você vai poder realizar um ensaio utilizando, por exemplo, técnicas que você vai aprender no nosso workshop, por exemplo, e as pessoas vão ver aquilo e elas vão gostar. Você vai usar depois esse trabalho que você fez, esse investimento de tempo que você vai ter para dar um ensaio para o teu amigo ou para a pessoa que curtiu o teu trabalho, você vai poder utilizar esse material para divulgar a sua empresa, para você conseguir vender cada vez mais. Então, por exemplo, se você trabalha com fotografia de gestante, você pode criar uma promoção e falar, gente, sai tagando aqui, se você quiser participar, quem você conhece que está grávida. Então você vai começar... Então, por exemplo, esse é um exemplo de estratégia de marketing que você pode utilizar. É claro que se você fizer uma pesquisa no Google e procurar no Facebook, procurar no Instagram, você vai perceber que existem diversas outras estratégias que as pessoas estão utilizando para construir essa base. O importante é que você entenda, quando você começar a construir o teu marketing com as tuas redes sociais, é muito importante que você não compre robôs para curtir a tua página. Porque o Facebook, ele tem um mecanismo, ele tem um algoritmo que quando você posta o teu conteúdo, ele vai entregar para algumas pessoas. Então vamos supor, você tem 500 pessoas que gostaram, que curtiram a tua página de fotografia. Quando você faz um post, ele vai mandar esse post para um número X de pessoas, tá? Eu não sei ao certo qual é o número que ele manda, mas é um número bem pequeno. Se você pagar, se você colocar um pouco de dinheiro para dar um boost nessa publicação, ele vai mostrar para mais pessoas que curtiram a tua página, tá? Então o que acontece? Quando você começa a produzir conteúdo de qualidade e as pessoas começam a curtir, começam a comentar, o Facebook começa a ver que você tem uma autoridade maior, que essa página tem conteúdo que o pessoal gosta, então ele começa a entregar mais. Então, por exemplo, qual estratégia você poderia utilizar hoje na sua página do Facebook para você atrair mais cliente? Você poderia fazer um trabalho de fotografia benevolente, por exemplo. É benevolente em português que fala? Não, beneficente. Beneficente, porque em francês é bénévole, né? A gente sempre mistura essas coisas. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho beneficente, você pode pesquisar, por exemplo, um orfanato onde você mora, você pode pesquisar uma casa de idosos, você pode se oferecer a ir lá e fazer uma sessão de fotografia documental, sabe? E com certeza você vai ter um material riquíssimo para você explorar dentro desses ambientes.
E depois você traz para o teu Facebook, você faz um texto e você conta para as pessoas, olha, eu realizei esse trabalho. O que vocês acham, pessoal? Deixa seu comentário. Então o pessoal vai ver aquilo, principalmente o pessoal que gosta de fotografia, e se você conseguir um engajamento com esse projeto que você fez, você vai fazer com que a sua página seja mais relevante. Então quando você postar as fotos de um ensaio, é muito importante também, por exemplo, que você tague as pessoas. Então vamos supor, você vai fazer um ensaio da tua irmã, e a tua irmã é uma pessoa que tem muitos amigos no Facebook, ela tem bastante curtida nas fotos delas, é uma ótima pessoa para você fazer um ensaio. Coloca a tua irmã lá, faz um ensaio com ela, faz as fotos dela, depois faz o tag nela, os amigos vão entrar, vão compartilhar, eles vão ver que é a tua página, eles vão lá, vão curtir a tua página, entendeu? Então assim, esse trabalho do marketing é um trabalho duro, é um trabalho que você precisa dedicar tempo, né? A gente gasta aí, não sei dizer em número de horas por semana, mas a gente está alimentando as nossas páginas todos os dias. A gente está sempre fazendo postagens no Instagram, a gente está sempre criando campanhas, tentando atrair. E a gente quer atrair clientes que têm o potencial de venda, não só número, né? Eu conheço fotógrafos, não só fotógrafos, mas outros profissionais que têm páginas com tipo 5.000 likes. Aí quando o cara posta uma imagem ou algum conteúdo na página dele, tipo, tem 2, 3 likes. Quer dizer, você sabe que aquele número não é real. Eu, por exemplo, eu sou produtor de um canal no YouTube chamado Canal Integrar, que é um canal que fala sobre autismo, né? Então, por exemplo, o meu cliente, ele é um especialista em autismo e nós começamos esse canal, você pode até pesquisar no YouTube, chama Canal Integrar. Esse canal tem 3 meses e a gente está com 6.000 inscritos no YouTube. Cada vídeo que a gente posta lá, a gente tem mais ou menos uma média de 3 a 4 mil views. Tem vídeo que já está com 22 mil views, tá? E isso sem pagar uma empresa de marketing forte para divulgar. Por quê? Porque a gente está produzindo um conteúdo de qualidade e um conteúdo que serve para muita gente. Então, o pessoal compartilha demais. Quando a gente posta esses vídeos no Facebook, na página do Facebook, a gente tem tipo mais de 800, 900 curtidas. E tem, por exemplo, 7.000 pessoas que já curtiram a página do Facebook. Então, para você ver como é poderoso. Depois que esse canal surgiu, o meu cliente ele começou a receber muitos contatos para workshop, ele começou a receber muitos contatos de famílias que estão procurando especialistas para tratamento do filho dele, dos filhos deles, entendeu? Então, assim, a carreira dele deu um boom enorme, porque a gente está fazendo uma campanha de marketing no YouTube. E hoje o YouTube é uma ferramenta poderosíssima. Hoje, quando você vai fazer uma busca no Google e você busca por um tema, por exemplo, autismo, se você procurar, por exemplo, tratamento precoce do autismo, você vai ver que o YouTube, que o Google, os primeiros links que ele vai colocar ali são os vídeos do YouTube, porque são empresas, né, parceiras, você não precisa nem trabalhar um marketing, se você consegue ter um trabalho relevante, se você entrega um conteúdo de qualidade, essas pessoas elas vão atrás de você. Então é a mesma coisa com a fotografia. Hoje, quando a gente faz a divulgação do nosso trabalho nas redes sociais, a gente está mostrando a qualidade do nosso portfólio. Na hora que o cliente procurar, né, e uma pessoa, por exemplo, estiver procurando fotografia de casamento e ver as nossas fotos, eu tenho certeza que ela vai ter o interesse, pelo menos, de perguntar como que funciona o nosso trabalho e qual que é o preço que a gente pratica. Então, por exemplo, eu vejo muita gente reclamar do mercado, falando assim, mas o mercado de fotografia está saturado. O mercado de fotografia eu não consigo vender porque tem o fotógrafo X que está vendendo tipo o produto dele mais barato. Tipo, sei lá, o meu preço é 5.000, o cara está vendendo por 1.000, tá? Mas, por exemplo, eu nunca vi a Coca-Cola reclamar do Dolly. Eu nunca vi a Coca-Cola reclamar de empresas menores. Ela continua firme e forte no mercado. Por quê? Porque ela entrega um produto de qualidade e tem mercado para quem tem produto de qualidade. Então, você precisa apenas saber como chegar no teu cliente. E isso é uma coisa que você precisa trabalhar e estudar. Como eu falei, se você tiver condições de contratar uma empresa que possa cuidar do marketing para você, ótimo.
Vai ser um caminho muito mais curto do que você construir o teu marketing por você mesmo. Agora, se você é uma pessoa que tem força de vontade, uma pessoa que vai saber utilizar essas ferramentas, poxa, hoje em dia no YouTube você aprende a falar alemão se você quiser. Você aprende a filmar um filme de Hollywood, sabe? Porque tem muita informação. É claro que eu exagerei falando do filme de Hollywood, mas assim, em termos de produção, em termos de como funciona uma produção cinematográfica, tem conteúdo a rodo, sabe? Basta apenas que você faça suas pesquisas, que você dedique um tempo a trabalhar isso, porque o marketing, ele é a alma do seu negócio, tá certo? Então, assim, eu queria saber se vocês que estão assistindo, se vocês têm alguma pergunta, porque a gente vai encerrar. Hoje a nossa ideia era fazer algo em torno de meia hora, eu acabei estendendo um pouquinho aqui, mas eu quero saber, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode conversar um pouco antes de finalizar o vídeo de hoje, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Eu vou aproveitar, enquanto vocês querem colocar, não sei se vocês vão ter alguma pergunta, eu vou passar o slide de um casamento que a gente fez, para vocês terem uma ideia de como que é esse slide, tá bom? Então me dá só um segundo, eu já volto. Só por causa dela já deixei queimar o arroz na panela. Preparei café de butuca, mas errei a mão na dose do açúcar. Erro seu nome de novo, não sei mais o que dizer. Tento lembrar do seu rosto, procuro na minha TV. Crio esculturas de massa, que ela gosta afinal. Perdi a receita do baião de dois, deixei na gaveta, no coração a frase feita, bordada à mão na camiseta. Uso a imaginação, penso cantar em inglês os versos da minha canção, aquela que você me fez. Esqueço da rima final, afinal não há rima pro amor, nem amor, nem amor.
Só por causa dela já deixei queimar o arroz na panela. Preparei café de butuca, mas errei a mão na dose do açúcar. Erro seu nome de novo, não sei mais o que dizer. Tento lembrar do seu rosto, procuro na minha TV. Crio esculturas de massa, que ela gosta afinal. Perdi a receita do baião de dores, deixei na gaveta, no coração, a frase feita, bordada à mão, na camiseta. Uso a imaginação, penso cantar em inglês os versos da minha canção, aquela que você me fez. Esqueço da rima final, afinal não há rima pro amor, nem amor. Eu vou responder aqui uma pergunta da Miti. Eu só quero, eu acho que não sei se eu entendi bem, mas ela perguntou o seguinte, ó, tô começando agora, o que você me indica para começar nas redes sociais? Miti, o que eu indico para você foi basicamente aquilo que eu falei hoje aqui no curso, tá? Então, assim, é muito importante que as suas fotos tenham qualidade, né? Então, você tem que avaliar qual o level de fotografia que você está fazendo agora. Se você ainda estiver insegura com a qualidade do seu trabalho, procura um profissional. Você pode, inclusive, entrar em contato com a gente para a gente fazer uma análise, ver o que precisa melhorar, ver como que está a questão da técnica, ou mesmo você vai fazer um workshop, vai fazer um estudo de fotografia. Eu, por exemplo, levei mais de 2 anos estudando fotografia para começar a meter a minha cara com as minhas fotos nas redes sociais. Tá? Porque assim, dependendo da qualidade do seu trabalho, pode ser que você não consiga atrair a atenção que você gostaria. Então o ideal é que você faça um investimento para que você tenha qualidade nas suas imagens. Então esse para mim é um primeiro ponto. Uma vez que você tem, eu já dei algumas dicas aqui hoje, mas vou falar de novo rapidamente. Procura um casal, se você quiser atuar com ensaios, procura um casal que você conheça, pessoas que têm um perfil que seja dentro daquilo que você está procurando, e
chama essas pessoas para você fotografar eles. Eu tenho certeza que o resultado vai te dar um portfólio legal. Você vai poder trabalhar em cima das suas redes sociais utilizando esse tipo de portfólio. Outra dica para você começar, procure fotógrafos da sua região, ofereça para trabalhar como segundo fotógrafo, por exemplo, ou como assistente mesmo. Fala, olha, eu queria só ir junto com você, você vai fazer um ensaio, eu posso segurar a luz para você, sabe? Para você começar, isso é ótimo, porque você vai aprender, você vai ver na prática, e com o tempo, sei lá, no segundo, terceiro ensaio, você já pode também pedir para tirar umas fotos, usa a tua câmera, faz umas fotos, sabe? Usa um pouco daquilo que a gente falou aqui nas aulas para compor suas imagens, tá bom? E teve uma outra pergunta também, deixa eu ver aqui, da Tatiane. Ela disse o seguinte, qual a melhor rede social para começar? Tatiane, é difícil dizer se o Instagram é melhor do que o Facebook. Eu já ouvi alguns fotógrafos dizendo que conseguem 100% dos clientes com o Facebook. Outras pessoas já vi dizendo que tem bons resultados com o Instagram. Eu diria que os dois. Os dois é importante porque os dois eles servem ali, um acho que acaba complementando o outro. O Instagram tem essas ferramentas, os Stories, que é uma ferramenta bem forte para ser utilizada. Então se você trabalhar um marketing legal nos Stories, o pessoal vai acessar, o pessoal vai achar interessante. E o Facebook é aquela coisa, todo mundo tem uma conta no Facebook, todo mundo está sempre compartilhando conteúdo no Facebook. Desde que você consiga criar conteúdos relevantes no Facebook, eu acho que é a que você deveria apostar. Até porque no Facebook você tem lá sua lista de amigos, sua lista de parentes, então você já tem pessoas que vão servir como audiência, pessoas que vão curtir, pessoas que vão comentar em cima das suas postagens. Então é muito importante que quando você fizer um post no Facebook, não seja só um post. É importante que tenha um texto, é importante que você tente de alguma forma se conectar com as pessoas que vão assistir aquilo ali, as pessoas que vão observar aquela imagem. Tá bom? Então eu diria que o Facebook. Tá? Deixa eu ver se tem alguma outra. A Eliane também, mas não tem pergunta, só comentando que ela está gostando. Eu que agradeço, Eliane. Tá certo? Então, pessoal, a gente já deu aqui 1 hora de live. Eu vou encerrar hoje essa terceira aula. Como eu expliquei, nós criamos esse workshop com o objetivo de divulgação, com o objetivo de trazer mais informações para o pessoal e, ao mesmo tempo, a gente construir o nosso networking também. Como a gente vai começar a trabalhar agora com formação no Brasil, se vocês tiverem interesses em workshop, em mentoria, né? Se vocês, que nem eu falei para Miti um pouco atrás, se você tiver com dúvidas com relação ao seu trabalho, quiser um olhar de um outro fotógrafo, eu já fiz isso com outros fotógrafos, né? Eu já paguei para fotógrafos me darem mentoria quando eu precisava. E isso me ajudou muito, porque às vezes a gente não consegue ver esses erros. E a gente está criando aí esse bloco novo, essa fase 2 do curso, que a gente vai fazer uma divulgação. Então a próxima aula ainda vai ser gratuita, mas na próxima aula a gente já vai divulgar aí como é que vai ficar a questão de valores, a estrutura do curso. Mas eu garanto para vocês, esse curso vai ter aproximadamente quase 10 horas de duração, e esse curso ele é suficiente para que você comece bem na fotografia ou para que você consiga dar um upgrade no trabalho que você já realiza, tá? Porque é o acúmulo de anos de experiência aqui no Canadá, é o acúmulo de dezenas de workshops que eu já fiz, workshops que eu fiz com grandes fotógrafos, fotógrafos que fotografam celebridades, fotógrafos que são conhecidos mundialmente, tanto na área de casamento quanto na área de porta-retratos. Então, acho que tem bastante conteúdo interessante que vai ajudar vocês a construir a carreira de vocês, tá certo? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aí na sala, que assistiu. Agradecer a vocês, que eu sei que vão assistir depois. Eu sei que tem muita gente que se inscreveu, a gente teve um número alto de pessoas que procurou o nosso curso, mas como a gente acaba disponibilizando depois, o pessoal acaba assistindo depois nos replays. Então, fico aguardando os comentários, se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, tá certo? Então, muito obrigado e um bom final de semana para vocês. Valeu!